Nós, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Nós que estamos nesta caminhada em Gênesis, começamos há alguns meses em Gênesis 1 e já estamos no capítulo 8. Hoje chegamos ao capítulo 8. A caminhada é longa, são 50 capítulos esse ano. Nosso propósito é caminharmos até o capítulo 11, que é a primeira parte de Gênesis. No próximo ano, do 12 ao 36. É aquela parte que fala dos patriarcas. E depois, no outro ano, se Deus nos conservar com vida, irmos do 37 ao 50, é aquela parte que fala de José. Na verdade, sempre falando dos feitos de Deus. É o Deus que cria, o Deus que executa o seu juízo, mas preserva o remanescente. É o Deus que abençoa os patriarcas, é o Deus dos patriarcas, é o nosso Deus, o Deus dos nossos pais. É o Deus de José. Gênesis 8. Gênesis 8 é um capítulo grande, são 22 versículos. Então agora, irmãos, nós vamos ler apenas os versos de 1 a 5. E ao longo da mensagem, nós iremos lendo os demais versículos. Eu vou pedir até auxílio dos nossos irmãos da projeção, né? Então agora nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se não, acompanhe na projeção. Gênesis 8, a partir do verso 1, diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por podermos prestar culto a Ti. Agradecemos pela Tua santa e preciosa palavra. E pedimos que agora o Senhor nos abençoe, nos edifique, nos instrua, nos fortaleça, nos corrija, através da Tua palavra, através da pregação da Tua palavra. Não permita, ó Pai, que nada venha nos atrapalhar de sermos bons ouvintes e também praticantes da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ao coração daqueles que nos acompanham pela transmissão, ao coração daqueles que irão assistir essa mensagem num outro momento. Que haja edificação para o bem do Teu povo e para a glória do Teu santo e precioso nome. Assim oramos no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Certamente você já enfrentou dias em que você se sentiu sozinho. Dias em que você talvez tenha pensado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Assim como o salmista, que em dado momento, por causa da aflição do seu coração, porque Deus nunca nos abandona, ele chega a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de ser benigno? Será que caducou a misericórdia, a bondade do Senhor? Sabe, queridos, por vezes, mesmo nós, que pertencemos ao Senhor, que já somos de Cristo, que já estamos guardados na arca da salvação, que é o nosso Cristo, por vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados. Por vezes agimos como aqueles discípulos que estavam com Jesus no barco, que tinham o próprio Deus com eles no barco, mas no meio daquela tempestade, dizem para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que morramos? E tudo isso, queridos, é fruto da aflição do nosso coração. Mas, irmãos queridos, a palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus nunca nos abandona. Nosso Deus, Ele sempre se lembra de nós. E o nosso Deus nos guia e nos sustenta, mesmo em caminhos difíceis. Porque hoje nós vamos aprender que o Senhor sempre se lembra do seu povo e que isso não significa que teremos uma vida perfeita aqui. É por isso que, guardados pelo Senhor, fortalecidos nele, sempre precisamos agir com paciência e obediência.
até o dia do supremo descanso, até o dia da bendita volta do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor que é o nosso descanso. Então o resumo da mensagem desta noite é esse: o nosso Deus nunca se esquece do seu povo, sempre se lembra do seu povo. E nós precisamos, neste mundo e nesta vida que ainda enfrentamos dificuldades e tantas adversidades, precisamos sempre responder com paciência e obediência e adoração até a bendita volta do Senhor Jesus, onde teremos o descanso final. Nós vamos aprender isso através de 4 partes, pelo menos, e a primeira delas é que o Senhor nunca se esquece do seu povo. Olhem comigo novamente o versículo de número 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Irmãos, nós temos olhado para este livro, temos aprendido deste livro tão precioso, da tão preciosa palavra do Senhor, livro de Gênesis, livro do princípio, livro do início, ou dos inícios. Nós temos aprendido desde o capítulo 1 e lemos a respeito daquele, o Senhor que é o Deus eterno, que sempre existiu e que resolveu e que criou todas as coisas. E o Senhor que criou todas as coisas com propósito e que criou o homem e a mulher. E nós aprendemos que Deus colocou o homem e a mulher num jardim, e Deus comissionou aquele primeiro casal e disse: sejam fecundos, cresçam e multipliquem-se, dominem a terra. E Deus os colocou num jardim com tantas árvores frutíferas e disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós aprendemos que o primeiro casal pecou. Eles comeram do fruto que eles não deveriam comer. Eles pecaram contra Deus. Eles quebraram o pacto. E eles foram expulsos do paraíso. Mas isso não fez com que Deus os destruísse. E ainda que eles tenham pecado, e ainda que eles tenham morrido espiritualmente, e depois morreram também fisicamente, Deus agiu com graça e misericórdia. Deus vestiu aquele primeiro casal. E Deus, meus irmãos, abençoa aquele casal com filhos. Nós já aprendemos sobre a história de Caim e Abel. Vimos a respeito das 2 sementes. Nós vimos a respeito da semente da serpente e da semente da mulher. Porque lá no capítulo 3, verso 15, nós lemos Deus falando para a serpente a respeito do descendente da mulher que viria. Ele fala da inimizade entre a serpente e a mulher, e ele fala também do descendente da mulher que viria para ferir a cabeça da serpente. E nós já aprendemos, queridos, que ali Deus já estava falando sobre Cristo, o descendente da mulher, o segundo Adão, que veio fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer de forma perfeita, que veio para que, sendo o próprio Deus, para nos restaurar e para nos salvar, o descendente da mulher. E nós vimos a partir dali a respeito das 2 sementes, das 2 linhagens, e lemos a respeito de Caim, que era da semente da linhagem da serpente. Alguém que resolve adorar a Deus do jeito dele, alguém que desagrada a Deus, alguém que não agrada a Deus, alguém que é contrariado e que, por causa de não saber dominar os seus desejos, acaba por tirar a vida do seu irmão, Abel, que era da descendência da mulher. E nós lemos, queridos, a respeito da descendência de Caim, e nós vimos recentemente, e temos visto isso nos últimos domingos, a respeito da descendência terrível da serpente, da descendência de Caim. Lemos a respeito de Lameque, lemos a respeito de homens maus, e lemos a respeito da mistura entre as 2 linhagens, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, coisa que não agradou a Deus. E nós vimos mais recentemente, então, Deus dizendo que iria destruir a terra, por causa da maldade que havia enchido, que havia chegado até o Senhor, a terra cheia da maldade. E Deus, então, resolve agir com graça, resolve agir com misericórdia na vida de um homem chamado Noé, que não tinha sido um homem perfeito, é verdade, mas por causa do fato de Deus ser fiel aos seus propósitos, a sua promessa, a sua aliança, por causa do fato de Deus
ser fiel à promessa de que viria o descendente da mulher, ele não poderia destruir toda a terra. E mesmo assim, então, mesmo Noé não sendo uma pessoa perfeita, Deus em sua soberania, graça e misericórdia, faz com que Noé agisse de forma íntegra. Isso foi a graça do Senhor. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se eu já disse isso. Você só poderá viver de forma agradável ao Senhor pelo agir do Senhor. É por isso que nós sempre devemos clamar ao Senhor: Senhor, ajuda-me, Senhor, faça-me mais parecido com teu filho Jesus, Senhor, faça-me temer somente o teu nome. Davi orou assim. Davi, no Salmo 51, no verso 10, ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura dentro de mim um espírito inabalável. Lá no Salmo 86, 11, ele pede para que Deus inclinasse o seu coração, para que ele temesse somente o nome do Senhor. E então Deus age com graça para com Noé. E através de Noé, Deus abençoa também a sua família. E Deus manda que Deus disse que ele destruiria a terra. E Deus manda Noé construir uma arca. E Deus dá todas as medidas. Deus fala com detalhes. As medidas, passa todas as medidas. E Deus diz como ele deveria fazer, o que ele deveria fazer, quem deveria entrar na arca. E Noé, diz-nos o texto, ele obedeceu. Nós vimos isso no capítulo 6. E no capítulo 7, nós vimos na semana passada, o reverendo Robert pregou aqui, nós lemos sobre o dilúvio. Noé constrói a arca da forma como o Senhor ordena. Noé entra na arca com a sua família, os animais entram na arca, ele entra na arca com a sua família e Deus fecha a porta da arca. E vem o dilúvio. E hoje, meus irmãos, nós vemos o capítulo 8. É um capítulo onde nós lemos detalhes a respeito do dilúvio e a respeito do descanso que Deus dá a Noé e a sua família, a arca, o fim do dilúvio. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui no capítulo 8, no verso 1, é o fato de que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e animais domésticos que estavam com ele na arca. Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus sempre se lembra do seu povo. Talvez você leia esse texto e pense: será que Deus havia se esquecido de Noé? Será que Deus havia deixado? Sabe quando você esquece alguma coisa? Talvez a dona de casa, que coloca alguma coisa para esquentar ali, alguma coisa para assar, e depois começa a sentir um cheiro de queimado. E as mulheres com tantas atividades em casa, isso não é difícil de acontecer, porque enquanto está preparando algo, esquentando algo, assando algo, está fazendo um monte de outras coisas. Aliás, mulheres, eu não sei como vocês conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso me concentrar numa coisa só e às vezes tenho dificuldade ainda assim me concentrando numa coisa só. Mas as mulheres têm essa capacitação dada por Deus, certamente, de conseguir realizar um monte de coisa ao mesmo tempo. E elas falam também de vários assuntos, né, e às vezes ao mesmo tempo. E é curioso isso, mas fato é que não é incomum por causa disso. Coloca uma coisa para esquentar e de repente sente o cheiro de queimado e esqueci. E corre lá, e às vezes dá tempo e não põe fogo na casa, né? Ou é o homem que tem que fazer algo e acaba esquecendo de alguma coisa e está lá no carro e depois já acendeu aquela luz no painel, mas ele vai deixando e depois ele lembra: puxa vida, esqueci de resolver tal coisa no carro. Eu não sei. Mas, queridos, não é disso que o texto está falando. Não é disso que Moisés está falando. Foi Moisés quem registrou isso e foi Moisés quem ensinou isso ao povo. Você vai lembrar quando o povo estava no término da peregrinação do deserto, antes de entrar na terra prometida. E quando Moisés registra que Deus se lembrou de Noé e dos animais, não era o caso que Deus executou o dilúvio e Deus mandando água e de repente Deus, opa, peraí. Tem Noé e os animais na arca. Não, não é nada disso. É uma linguagem que Moisés usa aqui. É uma linguagem que remete a um sentimento humano. É o que nós chamamos de antropopatismo, né? Existe antropomorfismo e antropopatismo. Muitas vezes nas escrituras nós lemos figura de linguagem que atribuem formas humanas a Deus, o antropomorfismo, e figuras de linguagem que atribuem sentimentos humanos a Deus. Quando fala que Deus, por exemplo, se arrependeu e Deus não se arrepende. Quando fala que Deus se lembrou, não significa que Deus se esqueceu. Um autor bíblico, ele vai registrar o seguinte, né? O termo hebraico, especialmente em referência a Deus,
esse Deus se lembrou, significa executar um compromisso prévio com um parceiro pactual. Executar um compromisso prévio. Então, quando o texto diz, quando Moisés registra que Deus se lembrou de Noé, significa que Deus está agora agindo nesse compromisso da aliança, nesse compromisso do pacto, porque Deus prometeu que viria o descendente da mulher, e Deus precisava preservar Noé e a sua família. Então, neste momento, Deus, ele age num compromisso da aliança, daí essa ideia de Deus se lembrar. Deus se lembra, Deus nunca se esquece do seu povo. A lembrança de Deus a Noé não é algo como, sim, Noé, você está por aí, nada disso. Mas é o Deus da aliança agindo. Isso é muito importante para Noé, porque quando essas palavras foram ditas, Noé pode não ter tido muita consciência de que Deus se lembrava dele. Durante 150 dias ele esteve na arca. E quem sabe Noé ficou perguntando, será que eu vou morrer aqui? Será que eu vou morrer nesse caixote imenso? Será que eu não experimentarei, não pisarei em terra firme nunca mais? E talvez você já tenha se questionado, será que Deus se esqueceu de mim? Mas saiba, o Deus da aliança nunca se esquece do seu povo. Agora é verdade que Deus tem o tempo dele, e o tempo de Deus não é o nosso. Mas Deus sempre vai agir pactualmente em fidelidade. Deus sempre vai agir no tempo dele, que é o tempo perfeito. E pode parecer que Deus tenha se esquecido de você, mas Deus não se esquece. Deus nunca se esquece do seu povo. Nós estamos gravados nas mãos do Senhor, no coração do Senhor. Como poderia Deus se esquecer de nós? Ainda que uma mãe possa vir a se esquecer do seu filho, Deus nunca nos abandonará. Deus nunca se esquecerá de nós. Então percebam que o texto diz que Deus se lembrou no sentido de que Deus age de acordo com o pacto. E Deus, vejam ainda na continuação do verso 1, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus age como ele depois vai agir, anos depois, quando o povo vai entrar, quando o povo vai sair do Egito, e o povo está saindo do Egito, o faraó e o seu exército atrás do povo, e eles se deparam com o mar, e o que Deus faz soprar um vento, faz com que as águas se abram, e o povo pode passar com os pés a seco. E quando vai passar o exército, o faraó e o seu exército, Deus faz cessar aquele vento, e a água então se fecha, matando a faraó e todo o seu exército. Deus age assim. Deus, meus irmãos, poderia muito bem, com o seu poder, fazer secar toda aquela água, mas Deus resolve agir usando aquele vento para que as águas começassem a secar. E vejam na continuação do texto, no verso de número 2, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. Deus, que ao longo de 40 dias mandou água e água e água para que destruísse a terra, para que destruísse as pessoas, para que destruísse os demais e os animais. Deus agora, agindo pactualmente, agindo no tempo dele, corta aquela chuva. E para de cair água, e para de brotar água, e a água, como diz o texto, começa a evacuar. Percebam, meus irmãos, em tudo o agir de Deus. Alguns vão tentar dar explicações naturais, como, esses são os liberais. Já ouviram falar do liberalismo teológico? É um grupo de teólogos, isso já atingiu a Europa há muitos anos, destruiu muitas igrejas. Essas coisas sempre chegam atrasadas ao Brasil, mas isso já chegou há muitos anos também no Brasil e se adentrou em muitos seminários, e às vezes tem resquício disso até nos nossos seminários. Gente que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Gente que quer dar uma explicação lógica, natural, pela ciência, as coisas extraordinárias, as coisas sobrenaturais que nós temos nas Escrituras. Gente, por exemplo, que vai dizer, na verdade, não é que Deus abriu o Mar Vermelho,
é que numa determinada época do ano, naquela região, o nível do mar fica tão baixo. E foi justamente naquela época, naquela região, que Moisés e o povo puderam passar. E eu me lembro da história de uma irmã que ouviu uma bobagem dessa, e me parece até que de um pastor, e depois ela veio: pastor, mas Deus é maravilhoso mesmo, não é? Ele disse: por quê, minha irmã? Porque o senhor disse que o povo passou num palmo de água, mas Deus é tão maravilhoso que conseguiu matar a Faraó e todo o exército dele num palmo de água. Então Deus é maravilhoso mesmo. Mas fato é, meus irmãos, que esse tipo de explicação, querendo trazer uma explicação natural para o sobrenatural, querendo dizer, por exemplo, que Jonas nunca pôde estar dentro do ventre de um grande peixe por 3 dias, que isso é impossível. Isso é uma tentativa de querer naturalizar tudo e dizer que Deus não age no sobrenatural. Mas Deus age de forma ordinária, de forma extraordinária. E mesmo Deus podendo secar toda aquela água com seu poder, Ele resolve usar no ordinário, ou seja, na força de um vento. Mas aquele vento, meus irmãos, não é acaso, não é força da natureza, como alguns dizem, mas é a ação do Senhor soprando, e para que as águas pudessem se secar daquele dilúvio. E vejam, Deus então agindo soberanamente em tudo. Verso 4, diz-nos assim, aliás, verso 3, as águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. É curioso que tem gente que pensa que Noé e a sua família, os animais, eles ficaram 40 dias na arca. Não, a Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias. Mas nós vamos ler aqui, nós vamos perceber, e o texto Moisés dá detalhes aqui, de datas, para mostrar que não se trata de uma história fictícia, de um mito. Porque mitos não se preocupam com detalhes. O importante é a história, é a moral da história. Mas uma história real, factual, traz detalhes. E nós veremos aqui detalhes de dias, de semanas, e mostram de fato de que essa é uma história factual. E vai mostrar, nós acabamos de ler aqui no verso 3, 150, vai fazer a referência a 150 dias. Ao fim de 150 dias as águas tinham baixado. Então Noé e a sua família, junto com aqueles animais, eles não ficaram 40 dias. Fazendo os cálculos, alguns têm chegado à conclusão de que foram cerca de 371 dias que eles ficaram na arca. Então, é um número, aliás, 340, se não me engano, alguns estudiosos. Mas fato é que foi mais de um ano. Então, provavelmente aí 370 mesmo, 370 ou 371 dias. Porque mais de um ano e 10 ou 11 dias. Não foi pouco tempo. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos como Deus vai agindo. O mesmo Deus que anunciou o dilúvio, o mesmo Deus que mandou Noé aparelhar aquela arca, o mesmo Deus que levou e encaminhou os animais até aquela arca, o mesmo Deus que fechou a porta da arca e que fez chover durante 40 dias, agora está secando a terra, está soprando, está cortando as fontes, está enxugando. E vejam o verso de número 5, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. Irmãos queridos, nós vemos que Deus em sua providência, Ele vai agindo para dar descanso a Noé, para dar descanso à arca, para dar descanso ao seu povo. Eu quero dizer que Deus continua agindo assim. Deus continua agindo com poder, com graça, com bondade, mas também em juízo. E é fato que o mesmo Deus que proveu e que promoveu o dilúvio é o Deus que agora está secando a terra para que Noé pudesse sair da arca juntamente com a sua família e pudesse continuar a sua vida. Mas isso não foi, como eu disse, algo tão rápido. E a segunda lição, irmãos, que nós precisamos aprender aqui, além do fato de que o nosso Deus é um Deus que age com soberania, e é um Deus que sempre se lembra do seu povo, e não se esqueça disso. Deus nunca se esqueceu de Noé, e Deus nunca se esqueceu de você.
Mas isso não significa, e essa é a nossa segunda lição, que o fato de estarmos guardados pelo Senhor, e mesmo nós que já estamos guardados na arca do Senhor, que é Cristo, Cristo é a nossa arca, a certeza da nossa salvação, que nós teremos uma vida perfeita aqui. É por isso que Deus requer de nós paciência e obediência. Deus requer do seu povo paciência e obediência. Nós aprendemos aqui que o Senhor continua a testar a paciência e a esperança de Noé. Olhem comigo agora a partir do verso de número 6, e nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 14. Esse é o segundo bloco, verso 6 até o verso de número 14. Diz assim: 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Até aqui o verso de número 14. Percebam, irmãos, todos esses detalhes. Noé, ele está lá na arca. Passam-se os 40 dias do dilúvio, 150 dias para a terra, para a água baixar. E Noé, curiosamente, você deve ter percebido neste texto e nos textos que nós temos lido nesses últimos domingos, que Deus, quando fala com Noé, Deus vai dizer para ele quando viria o dilúvio. E Deus anuncia 7 dias antes do início do dilúvio, que iniciaria o dilúvio. Então Deus dá detalhes para Noé, Deus, como nós já vimos, dá detalhes da arca, da construção da arca, do que ele deveria fazer, e avisa quando o dilúvio iniciaria. Mas onde está no texto Deus avisando para Noé quando o dilúvio iria acabar? Curiosamente, Deus não avisou a Noé. Deus não deu a Noé detalhes. Deus não disse: olha, Noé, você vai entrar na arca e vão se passar tantos dias, vão se passar 365 dias. Deus não diz isso para Noé. Então imaginem, meus irmãos, Noé dentro daquela arca. E Noé não estava num navio de cruzeiros. Eu não sei quantos de vocês já participaram de um cruzeiro, eu nunca participei. E chegando aqui a Santos, no mês de dezembro, eu ficava vislumbrado com os cruzeiros, A gente olha da praia e vê aqueles navios enormes, dezembro, janeiro, fevereiro. É uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando como deve ser gostoso passar um tempo num navio de cruzeiro. Agora, Noé não estava num navio de cruzeiro. Noé não estava num navio da, MSC. Noé não estava podendo desfrutar de um navio com conforto, cheio de restaurantes. Noé estava naquela arca, aquele caixote enorme, e ele estava com ele a sua família e dezenas de animais. Já imaginaram, meus irmãos, o cheiro da arca? Se você já foi em fazenda, em sítio, em lugares de criação, você sabe do que eu estou falando. Talvez até agora você esteja lembrando daquele cheiro, daquele odor. E então não era algo agradável. Certamente não foram dias fáceis para Noé dentro daquela arca. E Noé, não sabendo o momento de poder desembarcar daquela arca, ele faz isso. Primeiro ele solta um corvo. E o corvo vai e volta. Ele dá voltas e depois ele volta. Reverendo Augusto Nicodemos lembra que o corvo é um animal e é considerado como um animal imundo. Depois Deus vai trazer essa classificação. Um animal que come até
restos mortais. Então é possível que o corvo saiu e a água ainda estava alta, mas estava boiando ali corpos de pessoas e também de animais. Então o corvo pousava sobre aqueles corpos e comia daquilo. Mas diz-nos o texto, como nós acabamos de ver aqui, que depois Noé solta uma pomba. Se vocês observaram aqui, no verso de número 8, ele diz: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Verso 9 diz que a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé então entendeu, Noé usa esse método, ele entendeu, ele não conseguia enxergar para ver se a água já havia baixado. E ele solta essa pomba, a pomba volta, Noé conclui: olha, ainda Olá, meus amigos. A terra está cheia de água. E então no verso de número, a continuação do verso 9 diz: Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé espera mais 7 dias e de novo ele solta a pomba fora da arca. E o verso de número 11 diz que à tarde ela voltou a ele, só que agora ela traz no bico uma folha, um ramo de oliveira. E até hoje, se você observar a figura de uma pomba com um galinho de oliveira, é a figura da paz. Alguns até vão interpretar que é a ideia de que Deus terminou a sua guerra contra as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com ficar alegorizando o texto, trazendo significados para tudo. Mas fato é que diz-nos ainda o verso 11, que assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. E aí o que Noé faz? Ele espera mais 7 dias e de novo ele solta a pomba. Ela, porém, já não voltou. Ela já não voltou mais para ele. Ou seja, ela encontrou um local para pousar. A água havia escoado. Perceberam, meus irmãos, como Noé teve que ter paciência? Porque eu não sei você, mas depois de talvez um mês, eu acho que eu já estaria, menos do que isso, eu acho que eu já estaria impaciente ali. Mas não se passa um mês, se passam meses, se passa um ano. E Noé, claro, ele quer sair de lá. O cheiro não era agradável, o trabalho deveria ser difícil, lidar com aqueles animais, alimentar aqueles animais, limpar tudo aquilo e ficar dentro daquele caixote. E claro, ele e a sua família, eles querem muito sair dali. Mas Noé, ele procura ter paciência. E ele vai agindo em paciência, e vai esperando e vai aguardando. E nós vimos, queridos, no verso 13, que aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então, diz o texto, Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Quanto tempo aquele homem precisou esperar? E em tudo aquele homem foi obedecendo. Isso nos mostra, irmãos, que o fato de Noé estar naquela arca não significa que eles tinham uma vida perfeita. Ele estava seguro, era a arca do Senhor, era a salvação para a vida dele, da sua família, mas não era uma vida fácil e perfeita. E você, por mais que você esteja em Cristo, você está seguro, não tenha dúvida disso. Mas não pense que a sua vida aqui nesta terra vai ser regada a conforto, vai ser uma vida de uma viagem num cruzeiro, porque existem percalços, existem dificuldades, existem problemas. E a semelhança, meus irmãos, de como Deus sustenta o seu servo Noé. E lá em Hebreus 11 vai dizer que pela fé ele agiu, pela fé ele obedeceu. Pela fé, nós temos que agir em paciência, nós temos que agir em obediência. Não vá tentando desembarcar de qualquer jeito. Se Noé não tivesse esperado no Senhor, não tivesse tido paciência e esperança no Senhor, ele teria tentado abrir a porta da arca por ele mesmo, teria tentado desembarcar, e certamente ele teria morrido, ou afogado, ou atolado na lama. Mas ele espera em Deus, e solta corvo, e solta pomba, e depois solta pomba, espera 7 dias e solta pomba. Isso não era fácil, mas era um teste de paciência. E nós também, meus irmãos, temos que esperar no Senhor, temos que ter paciência no Senhor. Então, diz-nos, queridos, o verso 14, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Agora, pense que você também precisa ter sempre essa disposição de esperar e de obedecer. Talvez esteja sendo difícil.
Quem sabe você não esteja mais aguentando. Quem sabe a arca em que você está, ou o tempo que você está esperando, está sendo difícil. É momento de você clamar ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a esperar no Senhor. Ajuda-me a ter paciência, assim como Noé esperou. Ajuda-me a ter esperança em Ti, como Noé teve. Ajuda-me a obedecer mesmo sem enxergar. Noé obedeceu sem enxergar. Aliás, Noé obedeceu antes de Deus mandar o dilúvio. Antes de Deus mandar o dilúvio, ele ouviu a palavra do Senhor e ele creu na palavra do Senhor. Ele levou a palavra do Senhor a sério. Ele considerou a Deus seriamente e por isso ele obedeceu. Então, queridos, nós precisamos agir da mesma forma. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no texto, e nós veremos nos versos 15 a 19, que o Senhor repete seu mandato da criação. O Senhor repete o mandato da criação. Olhem comigo a partir do verso de número 15 e comparem com o que nós já vimos em Gênesis no mandato da criação. Verso 15 diz: Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, meus irmãos, passamos aqui para a terceira cena. Você vê nos versos 15 a 19. Ali Deus dá a ordem para Noé, sua família e os animais desembarcarem. E o que Noé faz? Ele obedece. E assim, meus irmãos, deve ser na nossa vida. Devemos esperar com paciência no Senhor, devemos esperar no Senhor, e quando a nossa paciência está se esgotando, e quando a nossa esperança está abalada, devemos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude e nos fortaleça. E no tempo do Senhor, devemos obedecer. Desembarque apenas quando Deus mandar você desembarcar, mas obedeça a palavra do Senhor. Noé não ficou dizendo: Senhor, eu vou esperar mais um pouco aqui. Senhor, deixa eu ter uma certeza melhor. Foi o próprio Deus que abre e ordena que Noé saísse junto com a sua família e junto com os animais, e ele então obedece. Noé é como um segundo Adão, um novo Adão entrando neste mundo que Deus purificou com julgamento. Mas o verso 17 não é o único lugar onde vemos essa linguagem. Veja o versículo de número 19. Ele diz assim: e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Mais uma vez nós voltamos à linguagem de Gênesis 1. Estão lembrados de Gênesis 1? Quando Deus dá ordem para o primeiro casal crescer, multiplicar, ser fecundo. Quando Deus dá ordem ali para a criação. Novamente vemos a ordenança da criação acentuada no verso 17, para que eles pudessem ser frutíferos e multiplicar na terra. Novamente esse mandato, essa comissão de Deus. Um comentarista bíblico chamado Derek Kidner, ele diz: ainda é com Noé que Deus lida. Todo o plano da salvação se concentrou nele. Seus filhos são beneficiários, mas são parceiros até o capítulo 9. Como quase um segundo Adão, ele entra em um mundo virgem, purificado pelo julgamento, e a libertação espetacular na arca é vista como um mero preliminar para a salvação propriamente dita, que é a nova criação. Percebam, irmãos, assim Noé ele tem a tarefa de ver a ordenança da criação como originalmente dadas por Deus a Adão. E Noé aqui, como um Adão, novamente, ele recebe essa ordem e ele obedece. Não de forma perfeita, nós veremos. Quando nós chegarmos a partir do capítulo 9, nós veremos as falhas, tanto de Noé como dos seus filhos, mas nós veremos Noé obedecendo. E aqui novamente vemos o princípio de que na obra redentora de Deus, preste atenção, na obra redentora de Deus, o Senhor busca restaurar as bênçãos originais da ordem da criação para as nossas vidas. E Deus há, queridos, de restaurar os novos céus e nova terra, novo céu e nova terra. Deus há de restaurar todas as coisas,
e Deus vai fazer novas todas as coisas, e nós habitaremos com o Senhor. Aqueles que estiverem na arca, que é Cristo, habitarão com o Senhor para todo o sempre. E a quarta e última cena do texto, que vai dos versos 20 a 22, nós vemos sobre a obra salvadora do Senhor em nosso favor. É uma obra que deve nos levar a adorá-lo. Olhe comigo, verso de número 20. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Percebam, meus irmãos, que Deus então dá ordem para Noé sair da arca. E a primeira coisa que Noé faz, eu não sei vocês, mas depois de mais de um ano dentro daquele grande caixote, eu acho que eu teria tantas coisas para fazer. Quem sabe já fazer uma casa, quem sabe correr e aproveitar toda aquela terra, né? Poder, depois de ficar confinado mais de um ano num grande caixote, poder correr e, enfim, eu não sei você, o que você faria. Mas percebam que a primeira coisa que aquele servo de Deus faz quando ele sai da arca, antes de construir uma casa, antes de ir se exercitar, antes de procurar coisas para comer, a primeira coisa Moisés registra aqui é que Noé levanta um altar ao Senhor. Ele toma de animais puros e de aves puras e ele oferece um holocausto ao Senhor. Fruto de um coração grato, fruto de um coração adorador, fruto de um coração que reconhece a salvação do Senhor. Mesmo que aquele mais de um ano dentro daquela arca tenha sido um ano difícil, mas foi um ano de salvação, foi um meio de salvação. Enquanto todos os demais haviam sido mortos, Noé e a sua família haviam sido preservados. E ele responde ao Senhor através de um ato de adoração, através de um sacrifício. E se você perceber, o texto diz, Moisés registra que foi um holocausto. Sabe o que é holocausto? É oferta queimada. E é a primeira vez que aparece nas Escrituras este termo. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis 4, a respeito da oferta de Abel e de Caim, não é a mesma palavra. E se você conhecesse hebraico, você veria no texto original que não é a mesma palavra que é usada aqui em Gênesis 8. É um sacrifício diferente. É um sacrifício de holocausto, de oferta queimada, porque o holocausto é oferta queimada. E nos diz o texto que aquela oferta queimada, aquela fumaça, aquele cheiro sobe até o Senhor e Deus se agrada. Mais uma vez, Moisés usando aqui de uma figura de linguagem, né, para nós entendermos, porque Deus não tem narinas, Deus é espírito, mas Moisés quer dizer aqui no texto que ele revela que foi um sacrifício que agradou ao Senhor. E eu quero dizer, irmãos queridos, que Deus se agradou daquele sacrifício e que aquele sacrifício era necessário e que aquele sacrifício que Noé fez apontava para um outro sacrifício que viria muito tempo depois. Nós vamos falar sobre esse sacrifício daqui a pouquinho. Olha o que diz o texto ainda. Deus, o Senhor, aspirou o aroma agradável, verso de número 21, e disse consigo mesmo. É Deus falando consigo mesmo, lembrando que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus diz consigo mesmo? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Deus então resolve não mais amaldiçoar a terra por causa das pessoas. E por quê? Ele responde: porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Aqui esse porquê, talvez a melhor tradução, e alguns estudiosos sugerem isso, e se você olhar na Nova Versão Transformadora,
vai aparecer a palavra, se não me engano, mesmo que, ou eu creio que mesmo que ou embora é mau desígnio íntimo do ser humano, eu creio que a palavra embora se encaixa melhor aqui numa tradução possível. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou mais amaldiçoar, mesmo que as pessoas tenham um coração mau, mesmo que as pessoas, como diz aqui, tenham um desígnio, seja mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Ou seja, desde criança o ser humano é mau. Desde criança o ser humano carrega o pecado e realiza pecado e comete pecado. Ainda assim, Deus resolve não mais amaldiçoar os seres humanos. Porque já imaginaram se Deus fosse continuar agindo assim? Ia passar um tempo, o que Deus teria que fazer novamente? Mandar um novo dilúvio, destruir tudo e preservar só pelo menos um casal, para cumprir a sua promessa da vinda de Jesus. Ia se passar mais uma geração, o que Deus teria que fazer de novo? Destruir tudo e preservar um casal. E assim até a vinda de Cristo. Mas Deus resolve não agir mais assim. Mesmo o ser humano tendo um coração mau desde o início. E vejam o que diz, também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Agora cuidado. O texto não está dizendo que Deus nunca mais vai destruir a terra. Deus nunca mais vai destruir todos os seres humanos como Ele fez daquela vez. E como Ele fez daquela vez, irmãos? Através do dilúvio. Mas um dia Ele vai novamente destruir essa terra. E não vai ser um tipo de terceira guerra mundial. Vai ser a destruição do próprio Deus desta terra. Verso 22, enquanto durar a terra, olha como Deus é maravilhoso, bondoso, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, mesmo com seres humanos sendo tão maus, eu vou manter essa terra, eu vou manter as estações do ano, eu vou manter as condições de vida, mesmo seres humanos sendo tão maus, como são desde a infância, ou como diz o texto, desde a juventude. Mas eu quero terminar, queridos, essa mensagem, voltando aqui para o sacrifício de Noé. Vejam que, e nós veremos isso de forma mais clara a partir do próximo domingo, entrando no capítulo 9, vejam que, e principalmente a partir do verso número 10, vejam que o dilúvio não purificou a terra do pecado. As pessoas foram mortas, Deus preservou Noé e a sua família. Mas Noé ficou sem pecado? A esposa e os filhos de Noé ficaram sem pecado? Se tornaram pessoas perfeitas? A resposta é não. Noé vai pecar, os filhos dele vão pecar, e a humanidade continua pecando. Então, queridos, como pode haver esperança se a humanidade continua pecando? Como pode haver esperança para nós, que sabemos que um dia Deus novamente destruirá a terra, não como Ele fez daquela vez com o dilúvio, mas Ele vai destruir essa terra? Como nós podemos ter esperança se, a semelhança de Noé e dos seus filhos, nós continuamos a pecar? Como pode haver esperança se Deus não aniquilou o pecado do mundo? Bem, aquele sacrifício que Noé fez, aquele holocausto que Noé fez, apontava para um sacrifício que viria anos depois. Quando as águas secam e a arca vai parar no monte, e é chamado de Ararat, a gente não sabe exatamente qual é a localização, porque na verdade ali é uma cordilheira, né? Nós temos vários montes ali que vai desde a Turquia até a Armênia, não sabemos exatamente qual dos montes a arca repousou ali, mas nós vamos nos lembrar que assim como Deus deu descanso à arca, a Noé e sua família num dos montes, anos depois, num monte, mas este chamado Gólgota, local da caveira, nosso Senhor Jesus entregou a sua vida em favor dos seus. Jesus fez um sacrifício, e não foi um sacrifício que purificou a terra através da água, foi um sacrifício que purifica os seus através do sangue. O sacrifício de Cristo, que é a nossa arca, é o sacrifício que nos purifica de todo o nosso pecado e que nos garante que quando Ele voltar, nós não seremos condenados eternamente, mas nós finalmente
encontraremos descanso. Sabe, irmãos, eu sei que a jornada não é fácil. Eu sei que é difícil a jornada. E dia após dia, quantas coisas nós passamos, e alguns de vocês estão passando lutas muito grandes, seja na área da saúde, na área de relacionamentos. Mas eu sei também que um dia nosso Senhor Jesus vai voltar. Aquele que já realizou o sacrifício, um sacrifício muito superior ao de Noé, aquele que é muito superior a Noé, aquele que é a nossa arca, a nossa salvação, o nosso meio de salvação, morreu e derramou o seu precioso sangue para nos purificar de todo o pecado. Ele vai voltar. E Ele é o nosso descanso. E quando Ele voltar, nós finalmente teremos o descanso eterno. Descanso de todas as lutas, descanso do pecado, descanso das dores. E nós habitaremos com Ele para todo sempre. Até lá, queridos, que Ele nos sustente. Porque sabe, nós já podemos experimentar um pouco desse descanso hoje. E sempre quando nós estamos como povo de Deus, com o povo de Deus adorando ao Senhor, nós já experimentamos um pouco desse descanso. Sempre que nós buscamos ao Senhor em oração e nós vivemos na dependência dEle, nós já experimentamos um pouco desse descanso. Mas um dia, como diz lá em Apocalipse 21, quando o Senhor voltar e fizer novas todas as coisas, Ele que é o nosso descanso supremo e eterno, nós teremos os nossos olhos, o Senhor enxugando os nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E nele, nós finalmente encontraremos e experimentaremos o descanso eterno. Que até lá, Ele nos ajude a vivermos sempre dependentes, pacientes e obedientes a Ele. Nós aprendemos nessa noite, queridos, que Deus nunca esquece do seu povo. Pode parecer até para você que Deus tenha se esquecido de você, mas não. Ele sempre se lembra de nós. E no tempo certo, Ele nos dará o descanso final. Então até lá, assim como Noé, mais do que Noé, assim como Cristo, haja com paciência e haja com também obediência, sabendo que um dia Ele vai soprar e as águas vão baixar, sabendo que um dia Ele voltará, estaremos com Ele para todo sempre.